Olá, crianças! Eu sou a professora Priscila e hoje iremos aprender muitas coisas importantes nessa aula de matemática. Iremos falar sobre medidas de comprimento, o comprimento e a altura que alguns objetos, coisas ou pessoas podem ter. Você se lembra que na aula passada de língua portuguesa, a professora ensinou a vocês sobre o texto da casa. Era uma casa muito engraçada, não é? Lembram-se? Isso mesmo. E hoje também iremos falar sobre casa, sobre comprimento. Por isso eu quero apresentar a vocês uma amiga. Essa amiga chama-se Ana. A Ana estava em sua casa e diferente daquela casa do texto que vocês viram em língua portuguesa, a casa de Ana era uma casa comum, uma casa como todas as outras. Tinha teto, tinha paredes e um dia a Ana havia encontrado um barbante. Você está vendo esse barbante? Então, a Ana pegou aquele barbante e começou a brincar na sua casa de várias formas. Ela fingia que o barbante era um macarrão, ela fingia que o barbante era um cadarço de sapato e fazia laços. Então, ela pegou aquele barbante e começou a medir a sua casa com aquele barbante, as paredes da sua casa. Olha só, essa é a casa da Ana. Você está vendo como a casa tem quarto, o banheiro, o sofá na sala, também a cozinha. E ela media com aquele barbante os lugares da sua casa, testando como poderia ver a altura da parede e também a largura da parede com aquele barbante. E ela continuou medindo a largura, medindo a altura com aquele barbante. E de repente, quem chega? O seu pai. Observando o que a Ana estava fazendo, então ele pergunta: Filha, o que você está fazendo com esse barbante? E ela então diz: Ah, papai, eu estou brincando de medir os cômodos da casa. Já medi a sala, a parede da sala, da cozinha com esse barbante. E o seu pai perguntou: Você já descobriu qual é a largura da parede? E ela disse: Bom, ainda não consegui descobrir qual é a largura, não sei dizer para o senhor, papai. E ele falou: Eu vou te ajudar então. Então ele começou a falar: Ana, você sabia que existe uma medida que chama-se metro? O metro é a medida que usamos para medir o comprimento, a largura ou a altura de objetos, coisas ou pessoas. É a unidade de medida chamada metro, para medir o comprimento. Muito bem. E a Ana ficou surpresa, ela nunca havia ouvido falar sobre o metro. Sério, papai? Ele disse: Sim, nós usamos o metro para medir. O metro, ele disse, é formado por vários centímetros. O metro é formado por 100 centímetros. Eu vou mostrar para você.
Esse é um instrumento de medida chamado fita métrica. Aqui na fita métrica, nós temos números. Essa fita métrica tem 1,5 metro de comprimento. Estão vendo? Tem números nela. E cada espaço desses, de um número para o outro, nós chamamos de centímetros. Portanto, 1 metro tem 100 centímetros. Essa fita tem 1,5 metro, ela passa de 1 metro, ela tem mais do que 1 metro. Vejam só, o comprimento de 1 metro. Tem um tamanho próximo ao comprimento desse quadro que está aqui próximo de mim. É grande, não é mesmo? 1 metro? Pois então, o papai continuou mostrando para Ana. Você sabia que nós podemos medir pela unidade de medida do metro? E quando o comprimento de algo não chega a 1 metro, nós dizemos que ele tem tantos centímetros. Vocês estão vendo aqui? O espaço entre um número e o outro, nós chamamos de centímetros. 1 ao 2, do 2 ao 3, são os centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. E o papai da Ana continuou explicando. Olha, nós temos diversos instrumentos de medida, com diversos tamanhos também. Por exemplo, essa régua que está na minha mão tem 30 centímetros. Essa régua é mais adequada para medir objetos menores, porque se formos medir uma parede com uma régua, nós iremos demorar mais tempo para medir, não é mesmo? Então, essa régua é melhor usarmos para medir objetos pequenos, como a altura de uma cola branca. Por exemplo, essa cola branca tem 13 centímetros, olha aqui. Aqui no início, nós temos o número 0, 1, 2, 3, até chegar ao número 13. Isso significa que a medida de altura, de comprimento dessa cola é 13 centímetros. Vocês estão vendo? Também temos um tubo menor de cola. Podemos medir a altura, o comprimento dela. Não tem 13 centímetros, ela é um pouco menor. Ela tem 10 centímetros. Essa cola e o comprimento dessa régua são menores ou maiores do que 1 metro? Você já viu que o tamanho do metro que eu mostrei para você? Vamos ver novamente? Vou mostrar 1 metro a vocês. E eu disse que é próximo ao tamanho do meu quadro, não é mesmo? 1 metro. Então, a altura dessa cola e o comprimento dessa régua são menores ou maiores do que 1 metro? São menores, não é mesmo? Menores que 1 metro. Aqui no nosso cartaz, no nosso quadro, nós temos alguns dos instrumentos. Eu já mostrei um para vocês, que foi a fita métrica. Também nós temos esse outro instrumento aqui, que está ao lado, que é a trena. A trena também é um instrumento para medida de comprimento. Vocês estão vendo? Aqui ela está medindo centímetros.
o espaço entre um número e o outro. Está mostrando os centímetros. Só que a trena é um instrumento de medida para medir coisas maiores. Por exemplo, essa trena tem 5 metros. Ela é bem grande. Ela tem 5 vezes a quantidade do metro que eu mostrei a vocês. Ela é maior do que o metro. Ela tem 5 metros a trena. E ela é bem apropriada para medir pessoas ou coisas maiores, não é mesmo? Aqui no nosso cartaz temos a régua, como eu já mostrei a vocês. Temos também o metro articulado, que é um metro que se desdobra. Ele é um pouquinho mais duro. E esses são alguns dos instrumentos que podemos usar para medir o comprimento ou a altura de objetos, coisas ou pessoas também. Podemos medir a altura de pessoas pela trena, pela fita métrica, não é mesmo? E aqui embaixo temos coisas que compramos por metro, como o fio que fica nas fiações da sua casa de energia elétrica, a corda, tecidos também e fitas de tecido. Tudo isso são coisas que podemos comprar por metro. Muito bem. Agora você vai responder junto comigo. Você acha que um caderno é maior que 1 metro ou é menor que 1 metro? Vamos lá? Você se lembra que eu falei que o tamanho do metro é semelhante ao tamanho do quadro que está aqui atrás de mim? Então, ele é menor que 1 metro, não é mesmo? Um caderno escolar é menor que 1 metro. Um prédio. Um prédio geralmente é mais alto do que uma casa. Uma casa e um prédio. Vamos lá? Aqui temos uma casa e aqui temos um prédio. São maiores ou menores do que 1 metro? São menores que 1 metro, não é mesmo? Maiores que 1 metro. Não é mesmo? A casa e o prédio são maiores que 1 metro. Porque eles são mais altos que 1 metro. E o lápis de escrever é menor que 1 metro. Muito bem. Então, vimos aqui que o caderno escolar é menor que 1 metro. O prédio é maior que 1 metro. A casa é maior que 1 metro. E o lápis é menor que 1 metro. Muito bem. Hoje aprendemos sobre medidas de comprimento. Eu estou muito feliz por poder aprender coisas importantes em matemática juntamente com você. Acesse o site na plataforma Eduque, pesquise no Google e você poderá encontrar, quando pesquisar Eduque, mais atividades. Eu espero você para aprender mais sobre matemática na próxima aula. Tchau!